Boa noite. Meu nome é Esther. Boa noite. Meu nome é Esther, sou professora de biologia e atuo como professora na disciplina. Só um momento. Boa noite. Meu nome é Esther, sou professora de biologia E estou dando aula de suporte à disciplina Imunologia pelo CEDERJ. Boa aula para a gente. Na aula de hoje, eu vou fazer um pequeno resumo, contextualizando os exercícios que, na verdade, vou fazer um exercício diretamente relacionado à aula anterior. É para fixar o conteúdo, né? Para ver se a aula que eu passei semana passada pode ajudar vocês na elaboração, na resolução desses exercícios. Você consegue ver a questão que está aqui na página? Professor, eu estou no celular, para mim está pequenininho, eu não consigo ler, não. Eu aumentei agora, vê se melhorou para você. Ainda não. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Ah, tá ótimo agora. Estudo dirigido em imunologia. Cite as principais diferenças entre imunidade inata e imunidade adquirida. Me fala aí quais diferenças você lê. Esther, eu lembro a imunidade inata, a gente já nasce com ela, é a primeira. Ai, não me lembro. Pode falar tudo que você pensa. Joia. Você tá Ela é a aprendendo assim. primeira barreira para impedir que a gente seja atacado ali por algum vírus e outras doenças. Isso. E Aqui ela está aberto. Eu abri aqui um resuminho para facilitar nosso padrão de resposta. Ó, imunidade inata. Barreiras naturais e elementos celulares e moleculares que passam a compor o mecanismo da resposta. A resposta imune inata tem início logo que o organismo é invadido, sendo sua primeira linha de defesa. Quais partes do corpo a gente pode dizer que fazem parte da imunidade inata? A gente fala sempre na mucosa, né? Isso. Ó, barreira anatômica. A pele e as mucosas impedem ou retardam a entrada de elementos estranhos. O pH da pele não é propício ao crescimento bacteriano. Barreira físico-química. A temperatura e a capacidade de produzir febre inibe o crescimento de alguns micróbios. Moléculas como interferon, lisosinas, componentes do sistema complemento, reconhecem padrões moleculares encontrados em micro-organismos e os eliminam. Barreiras endocíticas, fagocitose e pinocitose, são mecanismos de defesa que, depois de internalizar os micro-organismos, os destroem dentro das células. Barreira inflamatória. A inflamação traz no local da injúria moléculas com atividade antimicrobiana e moléculas fagocíticas. Resumindo, imunidade inata é aquela que, exatamente o que você falou, a primeira barreira que o corpo produz, né, para impedir o contato entre o nosso meio interno e os micróbios ou qualquer outro elemento que esteja no meio externo. Então, as barreiras da imunidade inata são aquelas que eu falei para você agora. Vamos ler de novo. Barreira anatômica, barreira físico-química, barreira endocítica e barreira inflamatória. Já a imunidade adquirida também é um conjunto de moléculas e é um conjunto de células
que potencializam a capacidade microbicida do nosso organismo. Então, o que não consegue ser retido na imunidade inata é retido na imunidade adaptativa. Estão envolvidos linfócitos T e B, célula do sistema imune que reconhece os antígenos de forma bem específica. Ao conjunto de possibilidades de reconhecimento de antígenos chamamos de repertório imunológico. São várias moléculas químicas que são ativadas na presença de antígenos. Antígenos são substâncias produzidas por qualquer patógeno que potencialmente podem prejudicar a nossa saúde. Até aí, tudo bem? Sim. E linfócitos B e T, eles atuam mais ativadamente na imunidade adaptativa. Os anticorpos e TCRs também ajudam nesse processo, tá bom? Ó, o indivíduo foi exposto ao antígeno X. No primeiro contato foi observado. Tem essa primeira linha aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Tá. Tem uma curvatura de crescimento e depois essa curvatura desce e depois se estabiliza. O que aconteceu aqui entre o ponto 0 e o ponto 5? Aí foi quando o organismo foi infectado. Isso. Não? Isso. Aí... Olha só, do ponto 0 ao ponto 5, o organismo foi infectado no ponto 0. Porém, a imunidade inata começou a trabalhar no ponto 5, ou seja, em 5 dias, aproximadamente, né? O corpo começou a aumentar a produção de IG. Olha só, na vertical está a produção de IG e na horizontal está o tempo. Demorou em torno de 5 dias para aumentar a produção de imunoglobulina. Essa imunoglobulina foi crescendo e durante aproximadamente 6 a 7 dias, ela começou a reduzir. Foi quando desceu essa parte aqui, ó, 5, 10, quando for mais ou menos no dia 12, começou a descer e a reduzir a produção de imunoglobulina. Então, do dia 12, mais ou menos, ao dia 17, a quantidade de imunoglobulina se estabilizou. Após determinado... Isso aqui foi o primeiro contato do indivíduo com o antígeno, certo? Após um determinado período, esse mesmo indivíduo foi novamente exposto ao antígeno X. Entretanto, uma outra resposta foi observada. Aqui, ó, no dia 0 ao dia 2, mais ou menos, começou a aumentar a produção de IG. Olha só, aqui está dizendo que a produção foi até 80, nesse gráfico. Já nesse gráfico aqui, a produção foi até 40. Do dia 2 ao dia 7, começou a reduzir a produção de IG e do dia mais ou menos 9 até o dia 17 se estabilizou. Porém, essa produção se estabilizou no 40. Tá? O que você acha que aconteceu no primeiro gráfico e que aconteceu diferente no segundo gráfico? No primeiro gráfico, eu acho que a imunidade inata foi até o dia 5, o 5º dia, depois ela não teve controle. Seria isso? Tá certo, seu raciocínio está correto. A partir do dia 5, o que começou a acontecer? O organismo começou a não reagir com o patógeno. Isso. Ao patógeno. Quem foi ativado? A imunidade adquirida.
Adaptativa, né? Tá certo as duas formas. Depois disso, o que aconteceu? Ele estabilizou a imunidade adaptativa, estabilizou novamente o organismo. Isso. Agora, no segundo gráfico, o que você explicaria? Como você explicaria? Eu explicaria que a adaptativa já logo em 2 dias percebeu que tinha alguma coisa ali diferente. Isso. E já agiu diretamente sem a imunidade inata. Já tem alguma coisa diferente no organismo para a reação. E outra coisa que você percebe também, a produção de IG é menor ou maior? No segundo, foi maior que o primeiro. Foi muito maior. Então, o dobro. Você conclui com isso? Que a adaptativa ela é mais eficaz que a inata? No caso, quando uma pessoa é imunizada, ou seja, ela recebe uma vacina, é necessária, na maioria dos tipos de vacina, que a pessoa tome 2 doses. Porque na primeira dose, o corpo começa a aprender a lidar com o antígeno, ou seja, a desenvolver moléculas e células que possam destruir ou desativar aquele antígeno. Já a partir do segundo contato com o antígeno, o corpo já aprendeu como ele deve destruir o antígeno, ou seja, o patógeno, e com isso ele já ativa mais rapidamente a imunidade adquirida. Eu tenho uma pergunta para fazer. Por que nesse segundo gráfico ele desceu até o 40? Isso quer dizer que o IG continua ali em 40, alguma coisa, 40%, sei lá. Boa pergunta. O que acontece? Na primeira você lembra que eu falei para você a diferença entre as imunoglobulinas? Enquanto o corpo está lutando contra a infecção, a quantidade de IG, a quantidade de anticorpos que vai destruir, que vai marcar as células que devem ser destruídas, é muito elevada. Tá? Isso é uma característica da imunidade adquirida. Então, como o corpo já sabe a quantidade necessária para destruir de anticorpos necessários para destruir o patógeno, a partir do segundo contato com aquele antígeno, ele aumenta até uma quantidade maior do que foi inicial para garantir que aquele patógeno seja destruído. No primeiro gráfico, a gente percebe que o patógeno se estabilizou com 20, mais ou menos, né? Já no segundo gráfico, se estabilizou com 40, porque o corpo já entendeu que se elevar a produção até 40, ele já consegue garantir a extermínio do patógeno. Deu para entender? Deu sim. Eu fiquei na dúvida aí sobre a marcação da célula para ser destruída. Você falou que o IG marca a célula. Eu tenho anotações aqui no caderno que destrói também. O linfócito T marca a célula para ser destruída pela célula natural killer. Isso. O IG, qual é a diferença do IG e linfócito T? Isso. Sua pergunta foi boa. O IG ele tem a função de marcar qual a célula deve ser destruída. O linfócito tanto o linfócito quanto as células natural killer é que destroem. Entendi. Só destroem o que tiver marcado. Eu coloquei que o linfócito T marca, ele só destrói, ele e aquele destrói. Exatamente. Os linfócitos, eles marcam as células que devem ser destruídas. Linfócito não. A imunoglobulina ou os anticorpos, eles marcam as células que devem ser destruídas.
os linfócitos e as células NK é que destroem. Tá ok. Tá? Quanto Sim. maior a quantidade de patógenos marcados ou células lesadas que devem ser destruídas, maior a eficiência do trabalho do linfócito T e das NK. Porque elas já vão certinho no lugar que tem que ser destruído. Sim. Número 3. Quais as funções dos órgãos linfóides primários e secundários? Cite pelo menos 2 exemplos de cada um. E nos exemplos de órgãos linfóides secundários, cite as principais células e suas respectivas localizações. Você lembra dos principais órgãos linfóides primários? É o timo e... São os produtores de linfócitos? Isso. É o timo e a... Ai, meu Deus, esqueci, é do osso. Que está dentro do osso. Esqueci o nome. Estou mostrando aqui na tela. Eu não tô vendo nada, tá muito pequenininho. Deixa eu tentar aumentar aqui. Mas eu lembro, eu sei, é a pressão me faz esquecer as coisas, cara. Calma aí. Vê se você consegue Medula, na medula. Isso. E tem outro também, não tem? No baço, né? Espera aí. Não, o baço é secundário. Ah, entendi. Órgãos linfóides primários. Medula e timo. Onde é a medula? Dentro dos ossos grandes, longos e chatos. Quais são os ossos? Fêmur, escápula, e tem outro osso também. Dizem que na tíbia também tem uma certa produção de células, na verdade. Timo, órgão que eu falei para você na outra aula, que fica no meio do peito. Ele é mais ativo em crianças. Pessoas adultas, ele perde a função. Mas, inicialmente, ele também tem a função que matura os linfócitos T. Tá? Já os órgãos linfóides secundários são os linfonodos, que são aqueles nozinhos que eu coloquei no mapa uma vez, que é onde o corpo, para onde o corpo direciona as células que fagocitam os patógenos. E é no linfonodo que acontece a destruição dessas células, desses patógenos. Sistema linfático, que são a rede de ligação entre esses linfonodos, e o baço, que faz a eliminação das células lesadas e velhas. Quando a pessoa tem alguma lesão no baço, o intestino substitui a função desse órgão, que é no intestino intestino grosso, que acontece a destruição das células lesadas ou que sofreram, ou velhas, né? Às vezes a célula está nova, está velha, mas não está com nenhuma lesão. Então, se a pessoa não tem baço, ele deve ser destruída no intestino. Agora, voltando aqui à pergunta, a função dos órgãos linfóides, cite pelo menos 2 exemplos de cada um. E o exemplo do órgão linfóide secundário, cite principais células e suas respectivas localizações. Eu acabei de falar, linfático, responsável pela produção de antígeno capturado pelo linfonodo. Baço, faz a eliminação de células lesadas e velhas. Ele filtra o sangue. Se o antígeno alcançar a circulação sanguínea, o baço desenvolve uma vigorosa resposta imunológica. Você pode citar, adicionar, acrescentar aí que o intestino, na ausência do baço, substitui ele na sua função de destruir as células. Intestino grosso. Deixa eu ver aqui. Letra número 4. Marque C se a afirmação for correta ou se for errada. Justifique as afirmações erradas. Deixa eu só subir aqui. Descer. Linfócitos B são originados na medula óssea e sofrem maturação contínua
antes de migrarem para os órgãos linfóides secundários. Isso é verdade? Não. Exato. Os linfócitos B são produzidos onde? São produzidos na medula óssea, porém são maturados onde? Na mesma medula. Na mesma medula. Fator de crescimento e citocina são estímulos fundamentais na diferenciação de células na medula óssea e células do sistema mieloide e linfóide, tá certo? Eu não entendi sua pergunta, que cortou para mim. Ah, tudo bem. Deixa eu ver. Não tá legal o áudio. Melhorou. Fatores de crescimento e citocina são estímulos fundamentais na diferenciação de células na medula óssea e em células do sistema mieloide e linfóide. Esse eu não sei te responder. Então, essa parte a gente não estuda. Isso aí é matéria mais de biologia molecular. Na medula óssea, há uma produção de células do ramo linfóide e do ramo mieloide. Tá? Essa do ramo linfóide vai se diferenciar em linfócitos. E essa do ramo mieloide vai se diferenciar em células sanguíneas. Então, uma pessoa com leucemia mieloide, ela tem uma formação, vamos dizer assim, são células que não se diferenciaram em células sanguíneas saudáveis. São células indiferenciadas. Então, o fator de crescimento e as citocinas, você acha que pode interferir nisso? Citocinas são proteínas produzidas pelas células que podem ou não induzir a diferenciação celular. Existem citocinas que induzem a diferenciação celular? Com isso que você disse, sim. Existem. Então, uma pessoa que tem câncer, ela tem uma célula que pode induzir que outras células se tornem cancerígenas? Com certeza pode. Então essa questão é o que? Letra E ou C? Essa letra é letra E. É C, desculpa. C de certa. Porque na aula passada, eu falei para você que o câncer, ele se dá... Você lembra que não sei se você chegou a ler aquela matéria que eu coloquei para você da BBC, no grupo para vocês, né? No grupo de imunologia, de um pesquisador espanhol. Eu ainda... Quando você tiver tempo... Ainda não li. Quando você tiver tempo, dá uma lida, que é muito interessante. Que envolve biologia molecular, genética e imunologia. Essa matéria fala que é muito raro as pessoas não terem câncer. É um fator raro. Porque a tendência é que todos tenham. Por quê? Que isso? É sinistro falar isso, mas é. Porque nós temos erros genéticos o tempo todo. O nosso sistema imunológico tem que estar muito, muito treinado para perceber o erro e impedir que as citocinas sejam produzidas. Ou reduzir o impacto na saúde. Então, as pessoas que não têm câncer e nunca tiveram, são pessoas que têm o sistema imunológico muito bem ativado. Quando você tiver um tempo, você dá uma lida na matéria, que é muito interessante. É desesperador, mas a gente se sente um pouco herói, né? Porque a gente não teve essa doença aí. Quem não teve essa doença se sente herói um pouco. Porque são pessoas que têm um corpo bem resistente. Sim. C10 são moléculas presentes na superfície das células do sistema imune e que são reconhecidas por anticorpos monoclonais. Você acha que essa resposta está correta ou não?
Minha dificuldade é nisso aí, professor. É a C, C3, C10, C tal, C outras. Não sei te responder essa. Eu responderia com errado, porque as CDs não estão na superfície, estão na superfície das células do sistema imune. Essa questão aí, eu não vou dizer se está certo ou não, porque eu preciso confirmar uma informação que só está na apostila. E se eu abrir aqui a apostila, que é pesado o arquivo, vai dar um problema ali na transmissão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o gabarito dessa questão daqui a pouco lá no grupo, tá? Tem mais uma questão. O baço e linfonodo são responsáveis pela filtração da linfa. Pode falar. Cortou novamente o áudio. Tá. Não, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Na prova, sempre cai essas respostas de C10 e tal, esses mesmos números, C3, C10, eu já vi C3, C10, tá. Se eu não me engano, C8, alguma coisa assim. CD8, CD4. Isso, CD8 mais, CD4. Isso. São variações de células. É porque são células que apresentam moléculas, né, na superfície, então, dependendo do tipo ou da quantidade de moléculas, ela recebe uma nomeação. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, não sei nem se eu coloquei lá no grupo, mas eu vou colocar daqui a pouco, uma AP1 corrigida. Aí você tem uma parte que fala certo, errado, eu justifico certo, isso repete sempre. Eles só mudam a ordem, mas é sempre igual. Ó, baço e... Joia. Eu vou ligar meu computador para dar para ver direitinho aqui. Tá, mas pode ir que eu estou na linha. Tá. Baço e linfonodo são responsáveis pela filtração da linfa. Isso é correto ou errado? Baço e linfonodo é responsável pela filtração da linfa. Eu acredito que sim. O baço, sim. O linfonodo, não. O linfonodo, ele só conduz a linfa para facilitar o deslocamento dessas células. Mas ele não filtra. Entendi. Mas pegadinha. Isso, como que eu colocaria? Esse teria que ser errado, então, e explicar isso. Deveria ser errado, mas você explicaria por que está errado. Entendi. Tá? É uma pegadinha essa questão aí, bem pegadinha mesmo. Deixa eu ver aqui. Costumamos dizer que os camundongos nude são desprovidos de linfócitos T. Entretanto, podemos observar que a formação das células T na medula óssea desses animais é normal. Qual, então, a razão da primeira sentença? O que acontece com esses camundongos para o linfócito T não funcionar nele? Ele nasce assim? Esse eu não sei explicar. No caso, o camundongo nude, ele sofre uma mutação e as células que deveriam produzir os linfócitos T não produzem. Ou seja, a medula óssea dela é alterada. É praticamente isso. Então, a produção dele natural de linfócito T é reduzida, a ponto de não funcionar mais. Deu para entender? Não consegui entender muito bem, não. Eu vou ler uma pergunta. Sim. Costumamos dizer que os camundongos nude são desprovidos de linfócitos T. É um costume dizer. Ele não está afirmando que isso é verdade. Entretanto, podemos observar que a formação de células T na medula óssea desses animais é normal. Qual, então, a razão da primeira sentença? Nossa, não sei.
Ele está dizendo que é dito, costumamos dizer, que esse camundongo não tem a produção de linfócito T. Ele tem Mas sim. só que diminui ao decorrer do tempo. Exatamente, diminui ao decorrer do tempo. Existe uma alteração na medula óssea desse animal, a ponto de ele ter uma quantidade muito pequena de linfócito T, a ponto de não produzir mais. Ah, então eu diria errado. Essa explicaria isso. Exatamente. Ele tem sim, só que com o tempo vai diminuindo a sua produção de linfócito T. Isso, eu também responderia dessa forma. Ah, agora legal. a gente vai para o número 6. Com relação à inflamação, assinale a alternativa incorreta, ou seja, a alternativa errada. Letra A. A inflamação é fundamental para o estabelecimento da imunidade adaptativa e tem também como propósito final o reparo do tecido lesado. Letra B. As moléculas de adesão, CAM, podem ser classificadas em 3 grupos de moléculas: as famílias das selectinas, as famílias da integrina e as superfamílias das imunoglobulinas. Você tem que descobrir qual que está errada, tá? Os mediadores lipídicos da inflamação são produzidos a partir da ação das fosfolipases sobre fosfolipídios da membrana celular. A ativação do sistema complemento não produz mediadores de inflamação. Qual que está errado? Olha, eu jogaria na letra C, que eu não sei a função de tudo isso aí que você falou, não. Ó, você já tomou corticoide? Sim. Então, corticoide é um anti-inflamatório que pode ser produzido de forma natural, só que ele precisa de gordura para se dissolver. Ou seja, ele tem um mediador lipídico para acontecer para ele agir no processo anti-inflamatório. Então, uma pessoa que está acima do peso, ela está com o sistema, o corpo dela está inflamado, tá? E você precisa desinflamar o corpo para que ela consiga perder, ou seja, ela precisa reduzir o seu volume das células lipídicas, esqueci o nome, das células que lipócitos, para você reduzir o tamanho do lipócito. O lipócito tem um tamanho reduzido, porém, quando ele está inflamado, ele se dilata e ele acumula uma quantidade maior de gordura. Então, o mediador lipídico da inflamação são produzidos a partir da ação das fosfolipases sobre fosfolipídios na membrana celular. Eu escolheria ou letra C ou letra D, porque a ativação do sistema complemento não produz mediadores de inflamação. Eu escolheria a letra C ou D. Essa eu vou botar o gabarito depois para vocês lá também, tá? Tá, joia. Que essa aí tem umas pegadinhas na questão. Tem mais alguém na aula ou não? Por enquanto, só você. Aí eu vou mandar essa gravação lá para tu. Qual o papel da inflamação na resposta imune? Para eu responder? Ai, meu pai. Eu sei que a inflamação é um aviso para o seu. Eu não sei colocar essas palavras, eu não sei colocar corretamente. Fala com as suas palavras. Ele dá um aviso para o seu organismo que tem algo de errado ali, e o seu organismo manda para lá algumas células reparadoras, que eu não me lembro o nome. É isso aí mesmo. Você está usando suas palavras, mas na prova a gente tem que treinar, usar termos técnicos. O papel da inflamação é mediar a reparação tecidual ou mediar o funcionamento de algum tecido a partir dos sinalizadores químicos que são produzidos e que atraem as células responsáveis pela reparação desse tecido lesado. A pessoa que tem
vamos dizer assim, alergia crônica. Ela tem um processo constante de inflamação em algum tecido, tá? Então, há uma produção muito elevada de monócitos e blastócitos, monócitos neutrófilo também, para poder corrigir a inflamação naquela região. Você entendeu? Ah, sim, eu estava tentando lembrar dos neutrófilos e Isso. não me lembro outro. Monócito. É neutrófilo e também? Monócito. Várias células. Essas células o processo inflamatório e ajudam a reparar o tecido lesado. Joia. Tá. Número 8. Em relação às moléculas de imunoglobulinas. Faça o esquema de uma molécula de IG e identifique os seus componentes. Essa aí você precisa treinar o desenho. Eu mandei lá no grupo para você na última aula aquele desenho das IGs. Deixa eu ver se eu consigo achar um desenho aqui parecido. Não tem desenho. Só tem a função. Nessa questão aqui é importante porque eles sempre pedem para você desenhar. E eu falei que ia colocar lá no grupo e eu acabei não colocando. Faça, porque eu fiquei doente, né? Eu não consegui fazer muita coisa. Faça um esquema de resultante de uma molécula de IG tratada com papaína e uma tratada com pepsina. Olha só, papaína é uma substância extraída do mamão e pepsina é uma substância extraída do nosso estômago que ajuda a digestão de carne. A papaína ela se liga à pepsina e aumenta a produção da pepsina para ajudar o nosso corpo a digerir a proteína. Então, quando o seu corpo identifica que tem uma substância que pode causar algum prejuízo, então ele aumenta a produção dessa pepsina para degradar a proteína da carne que você consome. Eu vou botar o esquema do desenho lá no grupo também para facilitar. Que aí vocês vão ensaiando e treinando o desenho. Tá bom? Número 9. Defina, eu vou parar no 10, tá? Até 12, mas não vai, acho que até 13, mas não vai dar tempo de fazer tudo. Defina epítopo contínuo ou linear e epítopo descontínuo ou conformacional. Epítopo é o local onde o antígeno se liga. Está na aula ainda. Epítopo é o local onde o antígeno se liga ao sítio de inflamação. As células de defesa, principalmente linfócitos C e T, têm algum local. Olha só, resumindo aqui. Lembra que a gente estava falando sobre imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas, elas também são produzidas, são chamadas de anticorpos, tá? Esse anticorpo tem um bracinho. Cada anticorpo tem um formato. E esse bracinho, ele encosta num determinado local que precisa ser destruído. Esse local que é encostado é epítopo. Só que esse epítopo pode ser contínuo ou ele pode ser alterado. Olha, epítopo contínuo, ele sempre vai ficar naquele formato. Epítopo descontínuo ou conformacional, ele pode mudar de acordo com o tipo de imunoglobulina ou anticorpos que vai tocar ele. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Mais ou menos, mas nisso aí vai sair desenho, né? Você está falando para... sim. Vou colocar o desenho lá no... Só olhando o desenho você vai entender. Isso. Tem extremidade G, extremidade D, extremidade E, extremidade J. Cada extremidade representa um local de ação do anticorpo. Então, cada extremidade é um epítopo, que é como se tivesse uma alça.
essa alça, ela se liga a um determinado local que é como se fosse um local onde o anticorpo vai tocar na célula patogênica. É o epítopo. Só que existe um tipo de epítopo que altera o formato, que é o epítopo descontínuo ou conformacional. Como o nosso organismo pode se prevenir da ação de componentes do sistema complemento contra as nossas próprias células? A gente tem um sistema de autodefesa ou autopreservação. Algumas células sofrem mutações, e essas mutações é que permitem que aconteçam tumores ou as células deixam de reconhecer elas mesmas. O nosso corpo tem um sistema Os anticorpos também, eles ajudam a destruir essas células que estão com má formação, que esquecem para que elas foram criadas, que têm algum prejuízo, podem causar algum prejuízo tecidual ao próprio corpo. O nosso corpo tem um sistema de rastreamento que vai marcando as células que precisam ser destruídas, que é aquela que você falou de natural killer. Só que natural killer só atua nas células que já estão marcadas. Você quer que eu te explique de outro jeito? Ou você entendeu desse jeito? Não, tá legal assim. Tá bom. Qual parte você quer que eu volte e explique melhor? Olha, não entendi muito bem essa aí da questão que você falou que tá na... Mas aí você também vai colocar lá Vou colocar o desenho. No grupo, é uma que você falou que não sabe se a resposta é C ou D. Ah, sim, é número 6. Sim. O número 6, ela tá um pouco confusa, porque está perguntando a alternativa incorreta. Então, pode ser que só tenha uma. Ah, entendi. E você ficou na dúvida entre a C e a D que... Isso. Eu fiquei na dúvida entre a C e a D. Eu vou pesquisar melhor isso, porque eu fiquei na dúvida sobre isso. Agora, rapidinho, antes de terminar a aula, eu vou tentar aumentar um pouquinho a letra aqui para ficar mais fácil para você ver. Consegue ver? Relacione estrutura-função das imunoglobulinas. Cada afirmativa pode estar relacionada a mais de um isotipo. Letra A. IgM, molécula composta por 5 subunidades ligada por componentes dissolvidos da cadeia J. Aqui eu falei para você que cada letrinha que está no desenho da imunoglobulina corresponde ao epítope, que é o lugar onde ela vai tocar na célula que ela tem que destruir. IgG, no soro, é a imunoglobulina mais abundante. É aquela que é passada de mãe para filho por meio da placenta. D. IgA, imunoglobulina presente no colostro, lágrima e saliva. São imunoglobulinas ou anticorpos que nos protegem, principalmente nas mucosas. B, que é IgG, necessita de pelo menos 2 moléculas para fixar complemento pela via clássica. A, IgM, pode fixar complemento pela via clássica e é o primeiro isotipo da imunoglobulina a ser produzido pelo linfócito B. C, que é IgE, encontrado em baixa concentração do soro e tem receptor de alta afinidade na superfície de mastócitos. Novamente, IgG. Em humanos, pode atravessar a barreira placentária. D, IgA. Possui a peça secretória que funciona como inibidor de protease, ou seja, ela produz uma substância que reduz a quebra das proteínas. D. Desempenha um papel importante na defesa das mucosas, onde se apresentam na forma de dímeros. Letra C. Tem tropismo pelos mastócitos e basófilos. Está associado a reações alérgicas.
Então, quando uma pessoa tem uma produção de IgE elevada, ela também pode ter uma alergia. Então, a pessoa que é alérgico, se for aferida a quantidade de imunoglobulinas no corpo dela, está sempre elevado o IgE. Ah, tá, joia. Com isso, então, eu posso fazer uma associação, né? Pode. Tudo que for letra A, eu coloco a função desses IGs aí, né? Isso. Agora eu vou colocar aqui rapidinho. Ah, esse aqui eu não tinha visto. Deixa eu ver só aqui. 6. Deixa eu ver se tem alguma questão que eu posso citar aqui que possa te ajudar. Ah, sistema complemento. O sistema complemento pode iniciar sua ativação pela molécula C3, MBL e CL-QRS, sendo que cada uma dessas moléculas caracteriza o início de uma das vias do sistema complemento. Concorde ou discorde das afirmativas abaixo. A gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso, mas uma coisa que é importante você saber é que o sistema complemento não funciona sem a molécula C3. Sim. A via iniciada pela molécula C3 está associada à imunidade adaptativa. Não, todas elas iniciam pela molécula C3. O complexo antígeno-anticorpo liga MBL e inicia a via clássica do sistema complemento. Errado. Justificar que MBL se liga a carboidratos da superfície hepática e inicia a via das lectinas. Ou ainda pode justificar que as moléculas C1QRS se ligam à porção FC de anticorpos, IgM ou IgG, e inicia a via clássica. O complexo CLQRS, ao ser ativado, inicia a via associada à imunidade inata do sistema complemento. Errado. A molécula CQRLS se liga ao anticorpo caracterizando a via clássica do sistema complemento, que está associada à imunidade adaptativa. A aula vai encerrar agora, porque senão vai ficar muito longa para gravar, e eu vou encerrar agora, tá bom? Peraí.